dia, tudo bem? Meu nome é Samília, sou professora do Departamento de Engenharia Hidráulica e Ambiental. Ingressei aqui na universidade em julho de 2018 e atualmente estou ensinando as disciplinas de Hidráulica e Hidrologia. Em relação à sua pesquisa aqui no Departamento, né, de Engenharia Hidráulica e Ambiental, o que é que você tem feito? As áreas que você tem atuado? Eu estou atuando dentro da linha de planejamento, gestão e economia de recursos hídricos, que essas áreas têm como base hidrologia. Nesse documentário que a gente está fazendo, nesse documento, a gente está focando muito na disciplina de probabilidade estatística, né? Os alunos que estão no primeiro ano dos cursos de engenharia, muitas vezes têm dificuldade de enxergar o uso de certas disciplinas na atuação do engenheiro e do pesquisador. Então a gente queria que você comentasse um pouco onde que você usa, né? Qual a importância dessa disciplina, das ferramentas que a gente estuda lá, naquilo que você faz aqui. Quando nós trabalhamos com hidrologia, a gente está interessado em estudar processos, como por exemplo a chuva, que nós não conseguimos verificar a ocorrência deles com exatidão, né? O que nós chamamos que são processos não determinísticos. Então, para poder analisar todas as informações desses processos, pode ser chuva, pode ser escoamento, pode ser infiltração, eu tenho que recorrer à probabilidade estatística. Dentro da disciplina de hidrologia, que fica no 7º semestre do curso de civil, por exemplo, nós aplicamos toda a parte de estatística descritiva, né, média, mediana, desvio, variância, para poder caracterizar as informações desses processos hidrológicos. Trabalhamos também aplicando um teste T-Student para verificar a estacionalidade das séries, porque nós também estamos bem interessados em saber qual o comportamento dessas séries de chuva ou séries de vazão. Ou seja, vocês modelam os processos físicos reais através de modelos probabilísticos. Exatamente. Também aplicamos a abordagem probabilística para verificar a incerteza desses modelos. Entendi. Um outro caso que nós usamos dentro da disciplina de hidrologia, que os alunos eles vão desenvolver um estudo hidrológico. Dentro desse estudo hidrológico, uma das tarefas dele é calcular a precipitação média de uma área de estudo. Só que para eles poderem fazer isso, eles vão ter que adquirir as informações de chuva daquele local, que eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui, por exemplo, eu tenho as informações de chuva para a região do aeroporto, captada por um posto pluviométrico, certo? Que é um aparelhinho que mede a altura de chuva dentro daquela área. Então eu tenho aqui essa informação para 12 meses do ano, começando aqui de 1912. Aqui eu já tenho uma média mensal que eu posso fazer. Mas o que nós temos que observar, que quando eu vou passando os anos, eu chego aqui um período que eu estou sem informação. Então, para que os alunos eles possam calcular essa precipitação média dessa área aí, eles vão precisar preencher esses dados, que seria fazer um tratamento dos dados. Para fazer esse preenchimento, então eu recorro à estatística. Certo? Como é que vai ser esse preenchimento? Uma das formas que pode ser por uma regressão linear, simples, ou pode ser por uma regressão múltipla ou uma ponderação regional. Eu vou procurar um outro posto pluviométrico que captou a chuva de uma outra região, mas de uma região que tem aspectos hidrológicos e climatológicos parecidos com o aeroporto e que tenha dados naquele período onde está ausente do posto do aeroporto. E vou simplesmente fazer uma regressão entre as informações dos dois postos, obter minha equação de regressão e por meio dos parâmetros dessa minha equação eu vou preencher esses dados. Então aqui para o meu posto do aeroporto, eu teria aqui que o meu parâmetro A, que é 0,896 para esse caso, vezes a minha precipitação aqui do posto do PC, que eu estou usando para auxiliar nesse tratamento de dados, mais o meu parâmetro B. Aplicando aí a regressão linear, eu consigo verificar que para esse ano de 1962, a precipitação média no aeroporto seria de 115,77 milímetros. O estudo hidrológico, eles vão aplicando estatística em várias fases. Desde o início, né, aplicando a estatística descritiva, onde eles vão caracterizar todas essas séries de dados, depois para ir calculando precipitação média, precipitação intensa, fazendo análise de vazão. Então, eu sempre digo que hidrologia é uma disciplina que você consegue aplicar todo o conteúdo de probabilidade estatística. Na parte de probabilidade,
Aí um outro exemplo, dentro da disciplina lá na graduação, nós usamos para fazer análise de frequência. Que aí no caso a gente está interessado em saber qual seria a probabilidade de um evento hidrológico ser superado ou igualado. E eu uso essa informação para poder dimensionar as estruturas hidráulicas, dimensionar uma barragem, um bueiro, uma boca de lobo. Então também sempre parte do princípio, até digo para os meninos, que quando vocês chegam em hidrologia, vocês já sabem estatística e probabilidade. Que seria uma disciplina só para aplicar toda essa teoria. Agora, com a tua visão que você tem hoje, né, com a experiência que você tem, se você pudesse voltar lá para o teu primeiro ano de engenharia, fazer a disciplina de estatística de novo, o que é que você acha que você faria melhor? O que é que você pediria para o professor para dar mais atenção? Eu tentaria mesmo entender. Muitas vezes a gente como o aluno está preocupado em entender a equação, né? Acho que eu tenho que ir lá e saber fazer o cálculo, mas na minha visão o mais importante é você entender o que é que significa aqueles resultados. Por que eu estou fazendo uma regressão? Para que ela serve? Aquele meu coeficiente A, o que é que ele significa? Então essa parte, acho que conceitual, é bem importante para quando você chegar nas disciplinas mais específicas, você conseguir aplicar esse conhecimento bem. Porque a equaçãozinha, muitas vezes eu vou lá no livro, eu consigo pegar a equação, mas se eu não entender o que é que significa essa equação, eu não vou saber aplicar. Eu sempre falo que estatística e probabilidade é uma disciplina, é um conhecimento que é para a vida, porque você consegue aplicar em todas as áreas que você pode estudar ou pode trabalhar, né? Mas muitas vezes, como nós somos jovens, ainda no início da graduação, ninguém tem essa percepção. Atualmente mesmo eu tenho muita vontade de partir para estudar a estatística avançada, para poder trabalhar mais dessa parte dentro da área de pesquisa. Que eu acho até que é, diga assim, né, uma deficiência que eu não vi isso na graduação. E é uma coisa ainda que eu tenho interesse em me aprofundar. Você diria que é uma disciplina que contém habilidades essenciais para a formação do engenheiro ou é dispensável? Não, com certeza é altamente relevante. Acho que todo engenheiro ele precisa ter conhecimento de estatística. E conhecimentos, né, sei só o que é uma média, não. É um conhecimento mais pouco aprofundado, né? Aprofundado, certo? Massa. Muito massa.